Fala pessoal, hoje estamos aqui eu, Vinícius Alves Marques e André Serrano de Souza, sócios da Gelcos, para falar sobre um tema relacionado a supply chain, relações internacionais, compras e tudo que a gente vê aí no comércio exterior como um todo. Parece estranho, mas é algo bem simples. A gente vai falar sobre friendshoring, greenshoring e nearshoring. Então a gente vai explicar cada um dos tópicos, como a gente vê esses temas aqui dentro da Gelcos, né? E parece um tema bem alheio do que você faz, mas quando você vai ver, a tua própria empresa deve estar fazendo isso sem saber. Então, fica com a gente aí para mais um episódio aí do nosso canal do YouTube. O que é legal primeiro? Eu acho bacana, por que surgiu esse tema, né? Da gente conversar. A gente tem temos um cliente na verdade, e ele cogitou de fazer uma importação de um produto que era envolvido com China. Como a gente sabe aí, China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e para a maioria dos produtos funciona muito bem. Mas para esse produto específico não dava certo por algumas questões mais até de logística. Eram produtos relacionados até a uma produção que a gente conseguiria até na América do Sul e a gente viu um parceiro muito bom desse químico na Argentina, né? Sim. E aí a gente entra nesses tópicos. Então, quando a gente foi fazer essas sugestões para o cliente, nós mesmos levantamos esse ponto sobre uma questão sobre nearshoring, né? Então, acho legal primeiro a gente já pontuar as diferenças o que é de cada um, né? Exato. Então, a gente tem o nearshoring, que nada mais é do que você ter os melhores parceiros comerciais próximos de você, near, né? Então, Isso acontece muito para, por exemplo, empresários, importadores que estão nos Estados Unidos, né? Eles aproveitam a manufatura do México para enviar de forma até praticamente como se tu tivesse um estoque próprio, porque como eles estão localizados de maneira mais estratégica perto, você consegue, de certa forma, agir mais rápido quando precisa comprar o produto de maneira rápida e ter entregue para o consumidor final, né? Então, é uma prática de nearshoring. A mesma coisa acontece no Brasil com países da América Latina. Exato, que foi o caso desse cliente específico, né? A gente tem então também quando a gente passa do nearshoring, a gente tem o friendshoring. O friendshoring se encaixa muito bem, eu acho que a relação Brasil-China. Eles não estão próximos, pelo contrário, estão... Mas países parceiros, né? São parceiros, comercialmente aí tem laços bem estreitos. E aí a gente vê o nível de política, né? Então por isso que eu gosto de falar que isso envolve até relações internacionais. Uma série de políticas em nível de Estado, que entre os dois países cooperando, fazem com que as empresas dentro dos dois países também façam transações aí comerciais, né? Como um todo. E então não estão perto, né? E aí a gente tem 90%, né, dos nossos clientes fazendo China, tigres asiáticos como um todo, né? Índia também. BRICS, né? O BRICS como um todo. Então isso é bem interessante. Por fim a gente tem também o greenshoring, né? Que tá na moda, ainda mais por conta do ESG, né? E quando falar na moda é porque tem gente que extrapola mesmo. Mas práticas sustentáveis, né? Isso. E cada vez mais entende-se que o mercado, né, o consumidor final, ele está entendendo que isso é importante. E então você tem aí sim práticas com certos países que seguem, né, de certa forma, às vezes até um padrão internacional ou o padrão do próprio país que já é considerado, né, no nível que está aceitável para quem quer fazer essas práticas de compras responsáveis, sustentáveis. Você acaba abrindo mão, né, de ter de repente um parceiro comercial ou um fornecedor em detrimento dessa parte de política, né? Muitas indústrias na Europa, né, estão fazendo isso, partindo para ter manufaturas de países e de fornecedores que têm boas práticas ambientais, sociais, etc. Eu acho que o mais importante primeiro é a gente ter também o que é bom de cada um e o que é ruim de cada um. Que às vezes você tem um cliente nosso. Não, eu faço questão que seja um fornecedor que esteja na China. Por quê? Sim, exato. Por que na China? Você acha que é o preço? Não, então a gente tem que entender isso. Dentro do nearshoring, primeiro, a gente tem algumas vantagens, que a gente tem até uma lista aqui. Redução de custos de mão de obra, isso é nearshoring puro também, é a relação Estados Unidos e México. É legal também que um mistura com o outro.
Então, a relação, acho que Estados Unidos e México, a gente vê, além do nearshoring, é um friendshoring. Tem o friendshoring envolvido, até por causa da questão de impostos, né? Tem então essa questão... E você pode ver da mesma maneira para países do Mercosul, né? Porque a gente tem também essa questão da tributação ser diferente. Então, você tem essa questão de relações comerciais amigáveis entre países que estão no Mercosul e, ao mesmo tempo, com uma logística eficiente, né? Então, você acaba com custo. E aí acaba ajudando. Alinhamento de fuso horário, por incrível que pareça, isso também é uma questão aí de supply chain. Então, tem muitas fábricas, quando a gente... O just in time, que é muito famoso, né? Estar alinhado no mesmo fuso horário influencia bastante. Então, ajuda muito, exatamente. Exato. Então, você ter países aí, de novo, dentro da sua zona de negociação no mesmo fuso, ajuda pra caramba, né? Incrível como isso impacta. E tem empresas que cogitam isso como um diferencial na hora de fazer negócios com o fornecedor. Sim. Né? Faz todo sentido. É a mesma coisa que se você comparar, né, um fundo internacional com um fundo nacional. Claro que vamos levar em consideração, tem barreiras, né? Tem o nacional, tem o que está perto de você, que seria esse nearshoring, e tem o internacional, por exemplo, o chinês, que está muito longe. É um meio termo, né, entre os dois, de certa forma. Então, claro que você não vai ter a mesma língua, né, e não vai ter aquele atendimento ali tão próximo quanto de um fundo nacional, mas não vai ser tão distante quanto de um fundo internacional que fica distante, né, com fusos horários diferentes. Que aí puxa outro gancho aqui, de uma das vantagens do nearshoring é a parte cultural e de idioma. Muitas vezes o nearshoring envolve também países que conseguem culturalmente, né, minimamente eles estão alinhados também em relação a isso. E tem também uma parte aqui, maior agilidade e flexibilidade do nearshoring também, que ele ajuda, né, por conta de tudo isso, na verdade. E redução de riscos geopolíticos. Por você estar próximo, a chance de ter algum embate entre os países também é reduzida pelo nearshoring. Pela proximidade. Pela proximidade. E que também envolve o friendshoring. Por isso que a gente vê blocos econômicos surgindo. Eles surgem primeiro por conta de questões geográficas. Eles estão próximos, né? Já começa por aí. E de novo usando o exemplo dos Estados Unidos, né? Aqueles compradores que já levaram isso em consideração e estavam tendo melhores lançamentos, por exemplo, com o México antes de 2020, 2019, eles estão melhores agora do que quem optou somente por China, porque, né, como vocês devem saber, teve tributações adicionais dos Estados Unidos para produtos importados da China. Sim. E forçou com que os importadores que estavam dependentes de China tiveram que, no mínimo, diversificar a sua cadeia de fornecimento. E isso é importante mencionar, né? Quando a gente está falando de friendshoring, nearshoring, não é necessariamente dizer que você vai fazer 100% disso, dessas práticas, mas é que você vai diversificar a sua cadeia de fornecimento para que, caso dê alguma coisa de errada, você tenha essas outras estratégias acontecendo e aí você não fica na mão, às vezes, de aspectos geopolíticos, macroeconômicos que fazem com que você acaba perdendo competitividade. E agora, Mr. Andy, que você é o crânio disso, hein? Exemplo de empresas que usam nearshoring. Exemplo de empresas que usam nearshoring. Valendo! Tem uma operação interessante via Uruguai, que empresas já estão fazendo, empresas brasileiras, onde elas importam através do Uruguai, usam o armazém no Uruguai, e aí é como se você tivesse seus produtos em pronta entrega, de certa forma, porque eles estão pertinhos do Brasil. E aí você, quando precisa desses produtos, eles já foram importados, já foram desembaraçados e você envia para eles no Brasil. Então é uma questão de ter aí uma vantagem competitiva na questão logística. E em questão de custos também, fica eficiente, certo, porque você já teve o produto importado, é claro que você paga as tributações quando entra no Brasil, mas a agilidade da entrega, ela acaba se pagando. E no final, em termos de custos, ficam equivalentes. É claro que você precisa ter uma estrutura grande, né? Você precisa ter empresa no Uruguai, mas que acaba sendo benéfico para quem tem, né, esse potencial. Então, se você tiver interesse nesse tipo de operação, pode falar com a gente pode te dar mais detalhes sobre. Mas você fugiu da minha pergunta aqui. Ué, não é nearshoring? Eu fiz a lição de casa, pelo menos. Exemplo de empresas, eu fui ver cases práticos de uma empresa. Então a gente teve fale, quais a GE. A GE transferiu parte de sua produção de eletrodomésticos e equipamentos médicos do leste asiático para o México. Eles colocaram como nearshoring, mas eu também vejo como friendshoring, isso daí. Tem Estados Unidos e México tem sim. essa parte aí. Uhum. A Foxconn. Você que não sabe, seu pequeno mamífero que está assistindo esse vídeo, o seu celular iPhone foi fabricado pela Foxconn, tá? 90% das partes e a montagem de um iPhone é feito pela Foxconn, taiwanesa, e que tem diversas fábricas também na China e agora na Índia também, né, tá abrindo, mas uma parte da produção dela, ela migrou para o México. Exatamente
Exatamente. Mas aí a gente sabe também que tem também o friendshoring. Eu acho que o nearshoring e friendshoring, México e Estados Unidos, continua sendo impactado, mas uma parte eles colocaram no México. Então isso daí é bem interessante também. Né? Nós temos também a parte IBM, eles colocaram como exemplo, a Flextronics também, que é uma empresa muito grande, a Whirlpool também, que faz geladeira, faz os eletrodomésticos aí, a linha marrom, a linha branca, né? Bem grande deles. Também migraram da China, né, da Ásia como um todo, para outros países. Então eles saíram para tentar colocar as indústrias perto dos países que eles querem desovar os produtos, né? Colocar como a mercadoria deles também. Isso é bem legal em termos de nearshoring. E é interessante puxar isso, aí você fala, né, o nome dessas grandes marcas e aí o pessoal fica pensando assim, mas eu sou um pequeno médio empreendedor, isso, né, tá fora da minha realidade. Mas é importante saber desses movimentos porque isso dita o médio e longo prazo da sua cadeia de fornecimento. Então se você está hoje tentando fazer negócio com a China, pode ser que daqui a alguns anos você esteja fazendo negócio com fornecedores no México, com fornecedores na Índia, na Tailândia, na Indonésia, que é um movimento que anda acontecendo muito agora devido a essas questões geopolíticas que a gente mencionou. Então você tem fábricas sendo transferidas para esses outros países para tentar, né, contornar aí algumas barreiras tributárias e deixar, né, a operação de certa forma mais eficiente. Inclusive falando, né, do que aconteceu com o Covid. A questão do Covid não foi uma questão política, foi uma questão de logística. Você tinha, por exemplo, a China ficou fechada por muito tempo, né? Então você tinha, por exemplo, você compra daquele fornecedor, você não podia visitar ele. E aí ficava muito difícil contornar, enquanto que quem comprava de outros países que, por exemplo, já estavam abertos para essas visitas, você podia, de certa forma, ser mais ágil e desenvolver seu produto com uma melhor facilidade. Então é importante saber disso, por mais que não esteja na sua realidade, mas que isso pode sim ditar as regras da sua cadeia de fornecimento a médio e longo prazo. Eu acredito até que se você tem essa visão bem clara, né, do que é o nearshoring, o friendshoring e o greenshoring, vai te ajudar a tomar algumas decisões que são óbvias, né? Então isso daí ajuda bastante. E aí, nearshoring resolvido. A gente tem o friendshoring agora. Principais vantagens do friendshoring. Primeiro, você está lidando com um país que o teu próprio país tem uma boa relação, né? Essa é o principal conceito aí do friendshoring. Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Você não necessariamente precisa gostar desse fornecedor só porque o teu país tem uma boa relação com o país dele. Mas também a gente tem alguns desafios. Qual que é o principal deles, né? Qual que é a vantagem de você ter? Geralmente você tem até questões práticas monetárias, né? Então você tem um acordo comercial maior, né? Ou até o contrário, se for um país que tem umas barreiras tarifárias grandes, né, em relação, a gente tem até isso com a China um pouco, de alguns produtos, mas uma boa parte dos impostos não são taxados por conta de uma boa relação, né, do governo. De maneira prática, né, falando assim, como que isso se traduz para quem está assistindo esse vídeo, o que vocês podem aproveitar? Nós temos a instituição Apex, né, do Brasil, que é voltada a, de certa forma, importação e exportação, mas muito mais fomentar a exportação, né, então se você tem produtos que você quer mandar para fora, a Apex ela ajuda nisso. E a Apex atua muito forte com países onde a gente tem uma boa relação. O Brasil tem uma boa relação e entra o friendshoring. Então, países que são categorizados dessa maneira, você conseguiria, por exemplo, através de uma Apex, às vezes fazer negócio de uma melhor maneira, rodadas de negócio acontecendo. Esses países, muitas vezes, eles abrem, né, feiras de negócio voltado para o seu mercado, fazem rodadas de negócio. Então, estando ciente disso, né, e utilizando instituições como, por exemplo, a Apex, você pode acabar abrindo as portas aí para novos mercados, que às vezes você não está levando em consideração. Para exportação é mais evidente, né? Bem mais evidente. Você já tem aí um pool de feiras, de reuniões, né? Como é que a gente fala? De rodadas de negócio. E quando vai ver, são entre países aí que o Brasil já tem uma boa relação, verdade. Tem isso daí também. E ponto negativo do friendshoring, né? Primeiro, você se valer de um pool de poucos países, quando você poderia ter um próximo lá. E que pode mudar, né? Geopoliticamente falando. Não é você que escolhe, isso é bem importante. É o que a gente tá vendo. De novo, eu acho que Estados Unidos e China é bem clássico isso. Tudo que tá acontecendo, né? Quando você pega empresas, não podem mais... Não é que não pode. Você perdeu a vantagem competitiva de importar da China e a China está perto dos Estados Unidos. Então era um país próximo, você cortava pelo Pacífico de rota. Exatamente. Você corta por rota, chega nos portos
da costa oeste dos Estados Unidos, desovava toda a mercadoria chinesa dentro dos Estados Unidos. E do dia para noite, praticamente do dia para noite, você tinha diversos produtos que estavam sendo sobretaxados, né? Só por conta dessa guerra comercial entre os países, né? Sim. E não foi o empresário que escolheu esse tipo de política, né? Então isso daí a instabilidade realmente pesa bastante, né, nessa parte. É um ponto de atenção, na verdade. Eu consideraria, na verdade, o friendshoring como um plus. Eu consideraria, tipo, uma estrelinha a mais para esse fornecedor, porque a gente tem alguns acordos aí que poderiam. Tá tendo agora o caso dos carros elétricos chineses, que é um dos motivos até dos fretes, né? O que tá acontecendo? Você tem uma BYD aí tentando desovar o máximo possível de carros elétricos nos Estados Unidos, porque em determinada data vai começar a ser sobretaxado todos os carros em 100%. Ponto final. Não foram as empresas que revendem os carros que decidiram, nada disso. Foi o governo que chegou, tô de mal da China, não quero os carros elétricos deles aqui e acabou. A Europa vai fazer isso também. Então é um ponto de atenção, do friendshoring, né? E aí a gente entra no greenshoring. Esse daí é quando chega cliente falando que quero um produto aí verde, não sei o que, é minha preferência, não quero fazer na China, porque ela fica, cara. Greenshoring então nada mais é do que você ter uma rede de fornecedores, a sua rede de supply verde, então homologada em diversos quesitos, ambientais, né, socioambientais, um ISO 14000, e você coloca como diversas condições isso. Eu vejo isso muito imposto, principalmente de empresas europeias, que estão aí nessa pauta mais progressista, querendo trabalhar com essa agenda verde, né? E aí quando a gente vê clientes nossos, parceiros falando disso aqui no Brasil, eu falei, aqui no Brasil a gente está tentando primeiro vender o produto, quanto mais transformar em verde, né? Eu acho que em geral o que importa é a qualidade do produto e o preço, né? E isso é como você mencionou, às vezes é um plus. Mas tem sim alguns segmentos que isso é importante, né? Então, por exemplo, segmentos de energia, onde você quer uma energia limpa, em questão de discurso, né? A missão da empresa ali é energia limpa, então ele não vai comprar uma matéria-prima na China que polui. E aí acaba virando mesmo que uma estrutura da empresa ter que cumprir com a missão deles, né? Mas nesses casos, você consegue atender tendo um bom controle de qualidade e verificando as certificações, né? Porém, tem um custo para isso. Sempre tem um custo, né? Então, se essa é uma das prioridades, né? Caso você esteja montando um novo negócio ou caso você queira transformar, né, o seu negócio a favor, né, de uma prática mais sustentável, normalmente tem um custo, sim. Pensa no fornecedor, ele vai ter um custo fixo maior para conseguir ter esse controle, ele vai ter que gastar mais, investir mais na empresa dele para conseguir passar por essas certificações. Essas certificações sustentáveis, como os ISOs, né, tem várias outras, eles precisam estar fazendo uma manutenção disso e pagando, é um custo fixo para o fornecedor. Não é barato. Exato, então esse preço é transferido, né? Esse é o normal. Se você tem um custo, você transfere para o consumidor, né? E no caso aí seria para você, importador, que está comprando deles. Eu também colocaria o greenshoring como um plus. E um plus assim, você tem que ter uma estratégia muito bem definida. E tem que ser inteligente. Não adianta nada fazer... Quero ser verde e não olhar para as certificações e ao mesmo tempo, olhando para as certificações e a empresa tendo essas certificações, é utilizar isso a seu favor, né? Então, o produto que você vai vender no mercado é utilizar esses selos. Esses selos, eles agregam valor. Tem esse custo fixo, mas eles agregam valor também em questão do produto, né? Ser um produto sustentável. E a gente tem vários selos, né? Dependendo do segmento, você tem, por exemplo, no segmento de papel, tem um tipo de selo. Todos eles você pode estar utilizando a seu favor. Inclusive, em alguns segmentos é até requerido, né? Muitas vezes. A gente, analisando alguns nichos relacionados a essa parte de produtos, né? Com selos ambientais, eu fiquei assim, cara, não estava acreditando. Aí entra muito o case. Um dos países que mais tem respaldo em relação a políticas verdes, você não vai adivinhar. Nem adianta pensar nisso. Eu não sei. Você não vai. São os Emirados Árabes. Olha só, olha. Um dos países que mais tem gente que, infelizmente, a gente tem casos aí de escravidão, etc., em relação a políticas trabalhistas, mas é um dos países mais verdes que existem. E aí, você vai comprar dos Emirados Árabes? Primeiro, você sabe o que o Emirados Árabes manda para fora? Então, já começa por aí, mas eu achei bem interessante. Se você não prestar atenção no que você está querendo fazer, você pode cair em algumas hipocrisias mesmo.
Então você comprar dos Emirados Árabes, o que é comprar dos Emirados Árabes hoje? Como é que faz para comprar dos Emirados Árabes? Faz sentido você estar comprando de lá? O que eu indico para quem pensa nessa prática sustentável, saiba qual é a certificação. Tem vários tipos de certificações, inclusive a gente pode ajudar você nisso, pode entrar em contato com a gente. Saiba qual que é a certificação que é necessário para ter. Certifica que o fornecedor tem, certifica que essa certificação é real, tá? Infelizmente ainda acontecem más práticas onde eles mandam uma certificação que já expirou, como eu falei, tem uma manutenção para manter isso. E aí sim, você tem aí pelo menos um bom primeiro passo para avaliar se vale a pena, né, você focar nesse tipo de mercado. Boa. Tem um case que eu puxei aqui da gente falar, não é cliente nosso, até pra gente não ficar entrando aqui em compliance, essas coisas com eles, que é a Frog Bikes dos Estados Unidos. Eles fabricam bicicletas, a maioria delas infantis, e o que eles fazem? Eles produzem a bicicleta, uma parte vem da China mesmo, as peças, tudo, mas produzem também em outros países. A montagem basicamente é México. Uhum. E depois, quando a bicicleta, na hora de fazer a logística reversa, que é pegar a bicicleta usada, já judiada, eles têm lá uma política em relação a isso, eles mandam de volta pro país que produziu. Olha só. Eu não acho nada verde disso, mas tudo bem. Qual que é o sentido? Porque não leva em consideração, o transporte, quanto tá gastando, pegada de carbono. E o que é feito com essa bicicleta lá? Uhum. Devolveu pra fábrica. O que eles fazem geralmente? Joga fora. Tem muita coisa que não é tudo que é reciclado. Sim. Então tem isso também. Eu não achei muita informação falando sobre controle, né, de como é que é feito, mas eu achei bem interessante esse negócio da Frog Bikes, né? E tem clientes falando sobre logística reversa, né? Então eu acho importante numa hora você entrar, a gente tem até contato, somos colegas, né, de empresas de consultoria na área de ESG, fazer análise de logística reversa. Então deixa eu explicar para você basicamente o que é a logística reversa, né? A logística reversa nada mais é do que você pegar o produto produzido, então você tem uma coparticipação no produto que você colocou no mercado, você tem que pegar ele de volta para tratar o resíduo dele, né? Ele virou um resíduo. Lixo. Então você tem que ter essa participação aí, já tem diversas políticas, leis até para isso, para tratar os resíduos gerados pela sua própria produção, né? Uhum. Então basicamente isso é a logística reversa, né? Você pegar de volta o produto, o resíduo dele, o resto e tratar ele, né? Reciclar, dar fim a esse lixo. Boa, então é uma prática, é difícil de fazer, mas por isso, né, existem consultorias que ajudam nisso, se for o caso. Né? E o que você acha que mais se encaixa entre esses três aí que a gente tá vendo? Eu colocaria como prioridade, pensando na grande empresa, é muito importante a questão do nearshoring, né? De empresas perto que conseguem te dar maior qualidade e eficiência na entrega do produto de maneira rápida, pois o Covid provou que o just in time, né, que é trabalhar tudo na mesma hora, né? Você tem o pedido aqui e você faz com o fornecedor envia, você entrega. Nesse cenário, desde o Covid, é muito fácil dele ser quebrado. Então você precisa ter opções de fornecimento que estejam próximas, até por questões geopolíticas que andam acontecendo além da pandemia que a gente teve, né? Uhum. Nós temos o cenário de alta de frete, falta de container. Então se você tem países próximos onde você pode comprar, às vezes até com um custo um pouco mais elevado, mas você tem menos risco, é algo que eu sugeriria fortemente as empresas começarem a olhar. O nearshoring, né? Nearshoring. Certo. E você? O que tu diria? Nearshoring também, eu acho que bem importante. Você ter uma mescla aí de nearshoring com um pouquinho de um friendshoring aí da vida. Acho que é o principal. E se você for empresa grande, você pode pensar no greenshoring. Mas eu acho que se você é pequeno e seu produto não é essa grande diferenciação para focar em verde, não focaria nisso agora não. E o friendshoring? Eu não vejo sentido focar. Não, queremos apenas trabalhar com fornecedores, parceiros comerciais de países que o meu país tem uma boa relação. Eu não focaria nisso, eu gosto de ser mais pragmático. O que importa são seus negócios primeiro, e você tem que gerar negócios para pagar os impostos que o teu país vai te cobrar. Então, exato. Acho que é o mais importante, é isso que eu falaria para os nossos clientes e a gente fala isso para os nossos clientes também, né? Sim, exatamente. Qual que é a melhor opção dentro desse cenário, né? E de novo, eu acho que é muito visão a médio e longo prazo. A curto prazo você acaba não enxergando muito isso, mas o cenário muda, né? Ele muda de forma
a médio e longo prazo, então é importante você ter todas as variáveis, levar em consideração, né, todas as variáveis num cenário como esse. E acho que é isso. Ficamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Se você gostou, já deixa o like. Escreve no comentário alguma dúvida, alguma crítica. E se você quer xingar, guarda pra você, tá? Não precisa comentar. E esperamos você no próximo. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal.